Olá, pessoal! Estamos começando o podcast do Professor das Obras, novamente com a parceria com a Vedacity Pro, hoje para falar de um assunto um pouquinho diferente. Não é sobre impermeabilização que nós vamos falar, mas é um assunto mega importante para a cadeia da construção civil. Né, Vitão? É isso aí, com certeza. E aí? Obrigado mais uma vez por você vir, viu? Uma honra. Estamos aí de novo. Prazer é meu. E hoje fez o cabelinho? Não, dessa vez, mais ou menos. Né? Legal. O assunto de hoje que nós vamos falar aqui é sobre mulheres. Como liderar na construção civil. Nós vamos falar como que as mulheres podem se portar dentro de uma empresa, sendo autônoma, para ter destaque no mercado da construção civil e principalmente como uma mulher deve se portar ou como é a vida de uma mulher na obra. Né? Vamos aprender, né? Vamos aprender. Para isso trouxemos homens para gravar? De forma alguma, né? Trouxemos mulheres para poder falar a respeito desse assunto. E é claro, né, uma mulher da Vedacity, que ela falou para mim que não é Vedacity Pro e não é Vedacity, ela é os dois, né? B2B e B2C. Certo, Fabi? Isso mesmo, B2B e B2C. Hoje sou assim, né? Legal, você tem 14 anos e trabalha no marketing de produto da Vedacity Pro, é isso, né? Isso. Na realidade, quando eu entrei na Vedacity, eu entrei na linha técnica, né? Na área técnica, eu fiquei por 9 anos. Então, era treinamento, visita em obra. Então, a gente ficou atuando, era como se fosse o saque da Vedacity na época. E depois disso, depois de 9 anos, veio o GTM, né? Toda a parte do Zoom. E aí, eu fui para a área comercial do B2B. Então, eu atuei por 3 anos como consultora técnica comercial. Então, atendendo as construtoras, todo esse mercado técnico, né, projetista, todo tipo de obra. E ano passado, eu aceitei mais um desafio aí de ir para a área de marketing de produtos, né? Que até então era uma área desconhecida para mim, né? Pela minha vida acadêmica e por tudo que eu tinha construído dentro da Vedacity na área técnica. E eu topei esse desafio. E estou hoje como analista de marketing sênior dentro da área de marketing de produtos, né? Então, hoje, quando eu entrei no ano passado, era por mundo, né? Então, eu atendi o B2B também. E depois da reestruturação da área, hoje a gente trabalha por canal, por categoria de produto. Então, tanto B2B e B2C. Então, eu atendo a categoria de manta asfáltica e asfálticos, né? E dentro dessa categoria, eu atendo os dois mundos, tá? E para todos os canais também, quando a gente vai fazer o projeto. Então, essa é um pouquinho da minha história dentro da Vedacity, né? É uma empresa da qual eu gosto muito de trabalhar. E é isso. Assim, dentro da minha vida acadêmica, eu sou formada em engenharia civil e técnica em edificações também, né? Então, e aí eu segui, depois da engenharia civil, eu fiz 2 especializações na área de engenharia diagnóstica, uma na área de avaliação e perícia e outra na área de engenharia diagnóstica mesmo, tá? Então, eu gosto muito dessa área da patologia, né? É uma área bem interessante dentro da engenharia. E alguns cursos também dentro da área, né? Master em impermeabilização, que eu fiz lá com a professora Irene, o professor Matheus Leone. Né? Então, muito nesse segmento. E agora eu estou estudando um pouco de marketing, né? Para abraçar tudo isso, né? Então... Ô Vitão, a Fabiane falou aqui que ela trabalha na categoria das mantas asfálticas. Eu fiquei imaginando o nó que deve dar na cabeça dela, porque tem, 100 tipos de manta lá? É bastante coisa, hein? Fabi tem uma responsabilidade grande lá na Vedacity. É uma categoria bastante robusta, né? E não é só manta, né? Todos os produtos asfálticos. Todos os produtos asfálticos. Então, as linhas de Neutrol, né? Então, toda essa categoria de primer. Algumas outras, como membrana, não fica comigo, né? Então, acho que a parte mais robusta dessa categoria tá nas minhas mãos aí. Que responsabilidade, É um desafio bem grande. Sim. Legal. Bom, e para isso também uma especialista no assunto, a Krika Marian, que é engenheira civil, é de Florianópolis
e veio aqui gravar sobre esse assunto mega importante. Obrigado por vir. Obrigada pelo convite. Eu não sou engenheira de patologia, mas cuido de patologia de mulheres na construção civil, né? Boa. Legal, hein? Já fugindo totalmente do script aqui. Patologia de mulheres da construção civil. E quando você fala patologia de mulheres, pô, vocês que não estudam tanto quanto a Crica, o que vem na cabeça de vocês? Fala aí primeiro, Fabi. Eu acho que é tentar, em um mundo numa área tão masculina, né? Tentar inserir a mulher e tentar fazer com que a mulher enxergue que ela pode estar onde ela quiser estar. Então, muitas vezes, muitas mulheres, elas têm a patologia, né, no modo... É um modo figurado, uma metáfora, mas fazer com que a mulher enxergue. Muitas delas têm essa deficiência no enxergar que ela pode estar onde está. É difícil? Eu, dentro da Vedacity, já sofri vários tipos de assédio, né? E de o cliente achar que eu, por ser mulher, eu não vou ter o conhecimento que um homem vai ter. Então, sempre teve isso. E não é de agora, né? Então, acho que é muito isso, né? Tratar a mulher e fazer com que ela enxergue que ela pode estar onde ela quiser estar, independente da área, né? Não sei se é isso, Crica, mas você pode trazer com mais detalhe aqui pra gente. Não, exatamente. Quando a gente fala patologia, são essas manifestações, né? Justamente por estar no mercado, num ambiente muito mais masculino, e a gente, muitas vezes, é provada, né? E eu sempre gosto de trazer por que existem confrontos e assédio. Depois, lógico, a gente pode falar como lidar também. Mas a gente tem um sistema, todos nós temos um sistema mental que se chama sistema reticular ativador ascendente. Então, ele busca na rua, no externo, aquilo que a gente acredita. Eu vou dar um exemplo bem no dia a dia para todo mundo entender. Já aconteceu com vocês de procurar um carro novo? Escolhi um carro novo, quero comprar um carro novo, escolhi um carro vermelho porque ninguém tem esse carro. Buscou no Google um dia, saiu na rua, o primeiro carro que aparece é um carro vermelho daquele que você procurou. Já aconteceu? Sempre. Por quê? O nosso sistema reticular, ele funciona como se fosse uma secretária da nossa mente. E isso aconteceu comigo na prática na obra. Quando minha primeira obra foi para implantar BIM, ainda na época eu morava em Floripa, e eu tinha medo que as pessoas não aceitassem. Imagina, uma mulher tentando implantar um QR Code numa obra, né? E aquilo confrontou a minha realidade. Então, a primeira pessoa que me encontrou na obra, ele falou para mim, eu não gosto de mulheres na obra. E eu falei, é meu sistema avisando que eu encontrei aquilo que eu acreditava, aquilo que eu tinha medo. Então, quando a gente trata de patologia de mulheres e essa introdução da mulher, a gente parte desse lugar, né? De entender o que eu acredito, do que eu tenho medo, porque aquilo vai se manifestar na realidade, no dia a dia, no trabalho. E eu passei muito por isso, então eu fui bem lapidada para falar desse assunto. E lógico, né? Quando a gente fala de assédio, tem vários níveis, alguns níveis que passam do que é... Acredito que todos passam do que é profissional, né? Porque a gente está no ambiente de trabalho, a gente quer performar, mas existe, a Fabiana vai poder falar desde o assédio de você estar do lado de um homem, você é mais especializada naquele assunto e a pessoa que está interlocutando não olha para você, olha para o homem, até assédios como olhadinha, que é super invasivo para uma mulher, né? Você está no ambiente de trabalho, alguém te olha de uma maneira indiscreta. Então, lidar com isso também tem a ver com o nosso posicionamento, né? Falar, opa, aqui é demais, e aí chamar essa pessoa, ou para quem trabalha em consultora, chamar o superior, para que também a equipe seja educada a tratar aquela profissional, aquela pessoa, como uma pessoa da equipe normal, né? Então, é esse processo que a gente tem dentro da construção hoje. Legal, é um assunto preocupante, porque na minha cabeça isso não faz nenhum sentido, né? Dentro de uma empresa, alguém ter preconceito pelo fato de você ser do outro sexo, né? Não faz nenhum sentido isso. Eu conheço inúmeras mulheres que têm um potencial gigantesco, já gravei com várias delas aqui, inclusive. Bom, mas quando a gente fala em assédio, né? Até eu tenho dificuldade em entender exatamente o conceito dessa palavra e a aplicação dessa palavra. Você deu até alguns exemplos aqui,
mas qual que é a regrinha, assim, para você lidar com esse tipo de situação? Sim, o assédio, ele sempre é identificado, primeiramente, com a maneira que você se sente, né? Então, para quem está aqui acompanhando o podcast, se algo aconteceu e te incomodou em algum nível, já é um assédio, porque te deixou desconfortável dentro do teu ambiente de trabalho. E lidar com isso é sempre um posicionamento. Então, vai comunicar a pessoa que aconteceu, se tiver liderança, vai comunicar a liderança. Por isso, o homem é tão importante nessa introdução da mulher. Porque às vezes a mulher falando que se sentiu assediada vai ser um comentário, mas um homem interferindo, uma liderança, alguém da equipe, de uma maneira inconsciente já é um outro nível, porque tem alguém intercedendo, é um homem intercedendo. Então eu sempre falo, né, o papel do homem dentro da inclusão da mulher dentro da construção civil é primordial. Ele é a nossa base, ele tem que andar lado a lado com a gente para conseguir ter o ambiente com equidade, né? Então, é identificar se isso te incomodou e sempre se posicionar, porque se você vai aceitando a pessoa que cometeu o assédio, ela vai entender que aquilo é comum. E a gente precisa quebrar esse viés para conseguir introduzir novos hábitos e ter um ambiente de trabalho mais sustentável, né? Mas acho que o que a gente vê hoje, um pouco da experiência assim, que eu já vi, presenciei, acho que a maior dificuldade é isso, a mulher reportar, né? Acho que o medo, talvez, da represária, se vai acontecer alguma coisa ou não, se aquilo ali vai ter um desdobramento, ou se vão arquivar aquilo ali e deixar quieto. Acho que reportar, acho que é a maior dificuldade, né? Talvez ela até entenda que ela tá sofrendo, mas não vai reportar. Não sei se a Fabi já passou por isso, mas eu me sentia culpada por acontecer. E é muito louco, né? Você se sentir culpada porque alguém invadiu o teu espaço. Mas é que a educação feminina, ela foi voltada para isso. Pelo menos a nossa geração, espero que hoje esteja mudando, né? Eu não sou mãe ainda, mas nós somos educadas para aceitar, não, tá tudo bem, é assim mesmo. Então isso também condiciona a mulher de achar que ela é culpada, que foi só uma olhadinha, que foi só um comentário. E isso a longo prazo, eu conheço muitas mulheres que desistiram de estar na obra por não conseguirem lidar, por não se posicionar. É bem isso que você falou, Vitor, é o posicionamento de reportar, é o primeiro passo. E muitas vezes esse reporte, né, que é dado, a mulher se sente insegura. Ora, mas eu estou fazendo isso para quem? Para um outro homem? Né? Como esse outro homem ele vai receber isso? Ele vai achar normal? Né? Então, assim, muitas empresas não têm um canal de ética onde você tem algo ali, um canal onde você não é próprio da empresa, né? A parte, aí a mulher se sente mais à vontade para isso. Porém, tem várias empresas que não têm. Então, você vai se reportar para quem? Né? Então, esse é o primeiro momento. Até quando você vai em uma delegacia, por exemplo, que é o homem que está ali sentado. Né? E que muitas vezes não encara de uma forma que deve ser encarada. Então, passa. Né? Tem muitas mulheres que falam, não vou fazer isso, não vou reportar, porque não vai acontecer nada. E aí deixa passar. E é bem complicado isso, né? E quando a gente fala da atuação da mulher na liderança das empresas, eu tenho visto que antes nem tanto. Hoje, algumas mulheres têm ganho destaque nas empresas, né? Por que você acha que isso está acontecendo? Está mudando já? Está tendo algum efeito? Todo esse trabalho, por exemplo, que você faz, o posicionamento das mulheres, essas informações que estão sendo repassadas? Sim, já tem uma mudança muito grande. E há 3 anos atrás, com a entrada do ESG, né, que veio lá de fora, um conceito de sustentabilidade, governança e igualdade social, a gente trouxe essa discussão para a mesa. Eu trabalho com inclusão de mulheres há quase 10 anos na construção civil, né? Então, o ESG, ele trouxe muito para cá, num campo de discussão, primeiramente mais porque as empresas queriam ter ESG para crédito, outras questões, ok, mas essa preocupação aumentou. E eu acredito também, hoje eu vejo uma mudança muito grande, é uma coisa que a gente defende muito, a mulher, não sei se você percebeu, ela está cada vez também mais feminina na construção civil, ela está cada vez mais ela, porque por muito tempo, quando eu comecei a estudar lá em 2000
eu era a única mulher do técnico de edificações, então eu ia com a calça larga, eu ia de camisetão, eu andava com os brothers, eu chapiscava a parede, né? Chegou um ponto que eu falei, opa, essa não é a Cris, eu não sou a engenheira, estou técnica, mas existe uma mulher por trás. E eu percebo que esse resgate também do feminino, a gente realmente ir para a obra maquiada, a gente ser mulher, está trazendo também essa potência. E está trazendo também para o mercado da construção essa outra visão. A gente estava falando isso antes de começar, né? Que hoje a gente está vendo muita mulher se destacando e falando de áreas, e tem áreas específicas. É porque talvez essas mulheres se encaixem nessa área, homens vão se encaixar no outro, e cada um vai ficar na sua expertise. Já está havendo uma equalização muito melhor. Legal. Isso aí. Na Vedacity mesmo a gente tem, acho que hoje, não sei se acho que já passou o número de gerentes e de mulheres, né, Fabi? Antigamente não era tão assim, hoje a gente já tem um número de gerentes, de pessoas na liderança muito mais alto feminino. Acho que já deve ter ultrapassado o número de homens já. E aí, falando dessa desigualdade de gênero, né, como que você vê que a gente pode fazer, como a gente prevenir isso, né? Como é que a gente pode combater essa desigualdade, né, na empresa? Eu penso muito que essa desigualdade, ela se combate lá no comecinho da infância. Então, quem é pai, mãe, já começa a educação da criança a respeitar e ter a equidade. E no dia a dia, no canteiro, eu acredito muito na equidade. Então, por exemplo, quando eu incluía mulheres no canteiro de obras, eu não deixava a minha pedreira carregar um saco de cimento. Uhum. O homem continuou carregando, porque tinha homens na equipe também. Então, é entender que a mulher, ela não está ali para competir. Ela está ali para assumir uma outra área que ela performa melhor do que um homem. O homem vai performar melhor numa outra área que ela não performa bem. Equidade. Quando a gente fala de inclusão e desigualdade, acho que a equidade, ela cabe muito bem. Acho que isso é legal que você falou, de trabalhar junto e não competir, né? Exato. Às vezes a gente vê isso, né? Quer fazer? Então carrega aí o saco. Então. Essa competição, sabe de onde que ela vem? De mulheres muito, muito no masculino, muito na luta, porque o homem é ruim. E tá tudo bem, porque a gente veio dessa geração de mulheres que precisaram lutar. A gente vota há menos de 100 anos agora, né? 100 e poucos anos, se a gente fazer uma conta de padeiro. Então, a gente ainda veio nessa luta. E agora a gente não precisa mais lutar. A gente já tem o nosso espaço, como você falou. Ele já está galgado. A gente só precisa aprender a flutuar. Uhum. Então, essa mudança, ela vem acontecendo. E, lógico, a educação é sempre a base. E equidade. Porque eu vou te oferecer a oportunidade que você cabe. Não vou pedir para você carregar um saco de cimento. Ele vai carregar para a gente. E a gente vai fazer outras atividades que cabem para a gente. Legal. Quando você fala que as mulheres estão inseridas dentro do canteiro de obras, eu vejo muito mais as mulheres administrando a coisa, né? Nos escritórios, né? E nos escritórios eu tenho visto que as mulheres têm tido muito destaque, né? Eu até acompanho no Instagram, tem uma pedreira lá que ela trabalha e arrebenta a mulher, faz umas alvenadinhas bonitas e tal, né? Uhum. Esqueci até o nome dela. Você lembra? Alguém lembra o nome dela? Não lembro. Bom, enfim... E eu vejo que, assim, ela é bem diferente dentro do canteiro de obras, né? Pela habilidade que ela tem. Mas eu não tenho visto, em quase canteiro de obra nenhum que eu passo, mulher trabalhando. Vi em pintura, né? Uhum. Você acha que a mulher, ela vai conseguir se inserir, de fato, como o homem já está inserido, em trabalhos braçais? Pedreiro, uma mulher encanadora, eletricista... ou você vê isso muito distante? Não sei. Não, eu já vejo possível, só que numa quantidade menor, né? Quando eu estava em Florianópolis, eu tinha uma construtora para mulheres, então eu tinha uma pedreira, tinha uma eletricista, ela era muito boa eletricista, e tinha uma equipe de pintura também. É como eu falei, né? Porque a pintura, ela é mais leve de fazer, você não carrega tanto peso também, enfim, depende da habilidade. Mas é possível. Até tem eu conheço são duas ONGs, uma é ONG, a outra não, que é a Concreto Rosa, ela é do Rio de Janeiro, ela não é uma ONG, e tem a Mulher em Construção, que é do Rio Grande do Sul, que é uma ONG, que ela treina essas mulheres. A Concreto Rosa um pouquinho mais bruta de obra, e a Mulher em Construção, pequenos reparos. Então, talvez ela só não esteja tão presente ainda, porque ela vê poucas mulheres atuando e talvez ainda não seja confortável para ela entrar. Ela talvez precise, como a Fabi falou, precise que alguém me fale que é possível fazer.
Eu penso que é mais a questão de inspiração e possibilidades. E lógico, né? Quando a gente fala de inclusão da mulher, quando eu incluo uma mulher num canteiro de obras de consultora, eu também preciso ter a estrutura para ela, para receber essa mulher na consultora. Ela não pode usar o mesmo banheiro, por exemplo, do que 10, 20 Sim. homens. Então tem essa questão de oportunidade também. Mas vejo que é possível, totalmente possível. Legal você falar essa questão do banheiro, porque quando você trabalha num canteiro de obras predial, por exemplo, que você tem lá 100 pessoas trabalhando, se você tiver uma engenheira e uma estagiária, você precisa ter um banheiro diferente, né? E aí tem construtora que já enxerga isso com maus olhos, porque você vai ter que fazer um banheiro só para aquelas duas, né? Mal sabe que aquelas duas podem te dar um retorno muito melhor do que muito macho que vai estar lá, né? Exatamente. Pois é. Isso aí. Ó, queria fazer uma pergunta aqui agora um pouco diferente do que a gente tá falando, mas dentro do tema. Até o Hugo tava comentando que a esposa dele sofreu, e a minha noiva tem muito medo de sofrer isso também. Sempre que a gente fala em ter filho e tal, ela toca nesse assunto, mesmo não estando na área da construção civil, mas isso acho que serve para qualquer área, né? Sobre licença maternidade e como conciliação. Qual o impacto disso, de ser mãe para uma mulher na construção civil, né? Acho que a gente pode focar na construção civil. Sim, podemos Como que a mulher lidar com isso, dessa questão? Sim, não é muito meu lugar de fala, porque eu ainda não sou mãe, mas eu penso que a conciliação, ela sempre vem de uma conversa, tanto com o parceiro, como com a empresa, se ela trabalha em empresa com a empresa, se ela tem a própria empresa nessa divisão. Eu até trouxe para a gente aqui nesse papo, até uma lei que saiu ano passado, ela é pouco conhecida, a Lei 14.457 de 2002, que se chama Emprega Mais Mulher. E é bem interessante porque ela defende e dá benefícios para as mulheres que precisam, além da licença maternidade, ela dá algumas garantias para que essa mulher também tenha suporte, uma rede de apoio para permanecer naquele período onde ela é mãe. Então, buscar esses apoios, né, além da rede de apoio para conseguir conciliar a carreira, mas entender ferramentas que o governo oferece, ferramentas que ela pode ter para conciliar. E é possível. Eu sempre brinco, né, gente? Vocês conhecem alguma família, um homem que faliu depois de ter filho? Eu não conheço ninguém. Não. Todo mundo que eu conheço depois de ter filho, assim, explodiu na empresa, carreira, e acho que te dá um gás, né? Verdade. Então, olhar para isso como combustível, né? Tirando as madrugadas que a gente passa acordado. O que falha é a cabeça, né? É o gás, né? Legal. Bom, e um ponto que sempre é tocado, eu lembro até daquele discurso lá do Bolsonaro, que brigou com a jornalista, lembra? Que falou do salário, do comparativo dela com... Enfim, isso também é uma discussão que acontece muito, né? Mulheres têm o mesmo salário que homens devem ter? Não, a gente tem dados disso, né, no Ministério do Trabalho, e trazendo para a construção civil, no mercado geral, a mulher ganha 28% menos que o homem. E trazendo para a construção civil, em média, mulheres ganham 20% a menos do que homens na mesma função. E não é muito incomum, né, Fabi, da gente ouvir alguma colega muito mais qualificada tecnicamente, ocupando um cargo similar a um outro colega menos qualificado. E por que isso acontece? Muitas mulheres, elas procuram se especializar muito, ter muito conhecimento técnico, só que elas não têm segurança para se aplicar numa vaga que talvez um homem tenha. Então, isso a gente trabalha muito na ONCE, que a gente chama de alicerce. Então, a gente primeiro cuida da autoconfiança para depois conseguir cobrar. E eu passei por isso na prática. Eu sempre fui muito técnica, né? Muito estudiosa na faculdade, e teve um dia quando eu me formei, no primeiro ano, comecei a empreender, eu falei, bom, agora eu preciso aprender a vender, fazer marketing e tudo mais, porque é a base. Eu já era muito boa tecnicamente, eu falava, não, vou fazer esse curso aqui de BIM, porque quando eu tiver esse curso eu vou cobrar mais para implantar BIM nas obras. Aí terminava o curso, não conseguia cobrar. Ia lá, pegava mais um projeto. Ah, não, mas esse projeto eu vou cobrar baratinho porque eu quero entrar nesse cliente. Cobrar baratinho de novo. E aí um dia eu me dei conta que eu ainda não me sentia segura para cobrar. Eu já estava entregando muito, e não sei se isso já aconteceu com você também, de aceitar um emprego menor por medo de perder a vaga. Então essas mulheres, elas ganham menos porque ou se candidatam a uma vaga muito qualificada, uma vaga menor,
por causa da autoconfiança, por causa do poder pessoal, ela não entende que ela pode aquilo. Isso a gente vai aplicar no mercado como um todo, não só na construção. Tem que se valorizar, né? Tem que se valorizar. E às vezes a mulher, ela é muito engraçada, às vezes eu preparo uma aula de mentoria super maravilhosa, e aí chega no final, ensino tudo dela, ai não, mas eu acho que... Eu falei, eu confio em você, vai lá. E aí só eu falar, eu confio em você, e vai, ela vai e já tem o resultado. Eu falei, poxa, não precisava preparar uma aula de Se eu meia soubesse hora. que era só isso, né? Tinha falado no começo. Tinha falado no começo. E é isso. Então, como a Fabi falou, né? Ter essa rede de apoio. Então, quanto mais tem a rede de apoio, melhor. Porque uma vai incentivando a outra também de estar nesses lugares, né? Ô, Fabi, eu confio em você, então responde pra mim. Quando você tem alguém da Vedacity que tá entrando, uma menina nova lá, toda assustada, né? Você com seus 14 anos, o que você costuma passar pra essa pessoa se sentir mais confiante pra fazer o melhor trabalho? Primeiro é dar o meu apoio, né? Eu acho que é isso. Essa rede de apoio é tranquilizar a pessoa. Eu acho que eu tô 14 anos dentro da Vedacity, então a minha história profissional tá basicamente dentro, né? E assim, eu sempre tive esse olhar de ajudar o outro. Independente de ser homem ou mulher, mas a gente está falando aqui de mulher, então aqui o meu apoio sempre foi em dar a confiança, passar a confiança. Olha, você consegue, né? A gente teve aí algumas entradas dentro da área de marketing, e uma delas de uma colega minha em que eu falei para ela, olha, pode contar comigo. A gente está aqui juntas, a gente está no mesmo barco, eu preciso de apoio, você também precisa, e a gente vai se ajudando, todo mundo vai se ajudando aqui dentro, porque o objetivo é um só. Então, eu nunca tive esse olhar de falar assim, nossa, mas está entrando uma pessoa nova, pode tomar meu lugar, por exemplo. Né? Não, acho que o que é nosso, ele vai ser nosso se for bem construído. Né? Então, eu sempre fui muito aberta a isso, a dar o meu apoio, né? Deixar a pessoa segura e estar muito disponível para ajudar. Então, assim, eu preciso falar contigo agora, tem um minutinho, eu posso estar atarefada, mas eu não sei dizer não, né? Porque eu sei que aquela pessoa, naquele momento, ela está precisando de mim para seguir o trabalho dela. Então, é muito isso, assim, a gente ter esse olhar de empatia, né? A gente sabe que a gente, como a Krika comentou, a gente estuda muito mais do que... A gente tem que estudar muito mais do que o homem, muitas vezes, né? Tem que se provar muito mais, Tem que se talvez. provar o tempo todo. Então, eu já fiz muito treinamento, muito, assim, eu já viajei muito para interior, né, lá da Bahia. Então, eram treinamentos que às vezes tinha 300 pessoas e aqueles pedreiros todo antigo, né, aquele senhorzinho ali. Então, era um negócio muito mesclado. Então, assim, quando eu entrava, que eles viam que era uma mulher ainda pequena, né, tamanho menor, você já sentia ali que já torcia o bico, era aquela coisa, era um cochichinho, né? Mas aquilo ali eu olhava e me dava muito mais força para o desafio, para puxar eles para mim. Falar assim, olha, calma, não é bem por aí. E aquilo ali me encorajava muito mais. Tem gente que desencoraja, né? Já fica já assustado, arredio, assim. Eu não, eu já ia com a potência, assim, E aí, no final, nossa, era um negócio surpreendente, né? Porque a aceitação. Mas, você vê, a gente tem que passar por isso, né? Para ser aceita, vamos dizer assim. Então, eu sempre gosto de encorajar as minhas parceiras, né? Falando nisso, Fabi, do que você já passou aí nesses 14 anos de Vedacity, quais os principais desafios, aí, os maiores desafios que você enfrentou? E se você acha que nesses 14 anos mudou muito, você sentiu essa diferença de quando você começou lá, do que era o pessoal da construção, do que é hoje? Se vem melhorando ou não? Eu entrei na Vedacity, eu tive desafios internos, porque a Vedacity era uma outra Vedacity, né? Externos, muitos desafios externos. Então, assim, era um engenheiro que estava, né? Quando ele saiu, eu entrei na vaga que era dele, que ele atuava. Bom, nossa, sai um engenheiro, na época eu era técnica ainda, né? E como fazer isso, né? Como impor? Eu não entendia muito de
impermeabilizante, então eu tive que aprender, eu estudei muito, né? E aí eu entendi o seguinte, que o desafio estava nas minhas mãos. Para que as pessoas me respeitassem, eu tinha que estudar. Então eu comecei a estudar. Aí eu fui fazer engenharia, eu comi os catálogos da Vedacity e não só, eu entendia que não era só produto, e sim todo, como aquele produto se aplicava às estruturas. Então eu comecei a abrir o leque de conhecimento para tudo. Então eu estudava aditivo para concreto, recuperação de estruturas, e aí foi impermeabilização, e foi. Então aí eu me dei conta que o desafio estava nas minhas mãos. Mas fora isso, né, quando eu ia visitar algum cliente, teve 2 situações bem constrangedoras. Uma foi, um cliente ligou para a fábrica para solicitar uma visita técnica em uma obra dele, onde ele tinha usado um produto e tinha tido problema. E aí, quando ele ligou, quem atendeu na época era a gerente, a Maristela, né? E aí, ela falou assim, olha, eu vou pedir para a nossa técnica ir até a tua obra. Aí ele falou assim, não, eu não sou atendido por mulher, só por homem. Aí ela falou assim, tá, então você vai ficar sem atender, porque no momento a gente tem uma única pessoa para fazer esse atendimento. E aí ele aceitou, ela me ligou, quando ela me ligou, ela me contou isso para eu já ir preparada. E eu já fui preparada. Eu fiquei muito chateada, né? Você fica muito, você perde. Nossa, por quê? E aí eu falei, não, mesma coisa, vou ganhar esse gás aqui, vou pegar essa avenida aqui, vou seguir, era no litoral norte, e vou. Quando eu cheguei lá, a gente começou a debater tecnicamente, eu fui mostrar para ele. O cara virou um amigo de tirar dúvidas assim o tempo todo, né? Então, isso e um outro foi de um cliente, era um senhor, um engenheiro, era um senhor, e foi de uma obra de recuperação de estruturas. E aí ele começou a falar, e no final ele falou assim, ferro é igual a mulher, a gente tem que bater na cabeça. Tá? Sacanagem. E aí eu falei assim, olha, o senhor precisa de mais alguma coisa? Porque eu preciso ir embora. E aí eu encerrei. Então foram 2 momentos assim, bem... e fora, você dirigia com o carro da empresa, então você ouvia muito assédio na rua, enfim, dentro da obra, quando você entrava. Então, são muitos desafios que você tem. O que a gente tem que ter em mente é que a gente não pode desistir, né? A gente tem que seguir. Porque se a gente desistir, a gente está dando lugar para essas pessoas. Isso aí. Eu sofri bastante com isso também. Claro, né, Vitão? Com relação a esse preconceito. Quando eu fui dar aula no Senai, eu dava aula no curso de mestre de obras. Então, imagina, eu cheguei lá no Senai, eu tinha 24 anos quando eu entrei lá. E um dos maiores desafios era esse. Eu tinha uma sala de aula vai me ensinar. Com vários pedreiros com 40, 50 anos de idade, uns até mais, né? E eu lembro que todo final de módulo, o Senai pedia uma avaliação, né? E aí eu passei a avaliação para os alunos e tinha um campo de observação para eles falarem o que eles quiserem, né? E aí eu recebi aquela avaliação, era uma avaliação que poderia ser anônima, né? E aí eu comecei a ver ali as avaliações e tal, tava legal, até que eu cheguei em uma que eu achei bem interessante. Um aluno avaliou mal, né? E aí quem avaliasse mal tinha que obrigatoriamente justificar, né? E ele justificou, o professor é muito novo. Ponto final, só isso. Ou seja, ele não falou da técnica, ele não falou de alguma coisa que eu disse, nada do tipo, né? Não falou que ele não aprendeu, ele só falou que eu era novo. Só não gostou que você era muito mais novo que ele. Exato. Então, assim, isso acontece muito, né? Quando você se esbarra com uma pessoa que ela percebe que você entende mais do que ela, sendo mais novo, sendo mulher, pô, do outro lado, o cara já fica assim, né? Uhum. E aí, muito legal essas histórias suas, porque você mostra, né, que Virou a chave, né? dá pra virar a Virou chave. Sim. Dá pra virar a chave. E você usou isso como combustível. Usou, permaneceu e galgou teu espaço, né? Acho que essa mensagem a gente tem que deixar. Vai ter gente que vai confrontar a sua idade, né? E vai justificar. E simplesmente não bate. Imagina, você chegar numa obra, às vezes o cara... Ele tem um nível de consciência totalmente diferente, né? Um senhor de obra, imagina, um menino mais novo me ensinando. Eu fiz assim a vida inteira, né? Aquela típica frase.
Então, é desconstruir. E eles, no final das contas, eles aprendem, porque eles começam a enxergar um outro mundo que eles não viam ainda. Sim, Eu exato. percebo muito isso. Esses caras que viram fãs. Eu tive um cliente também, a gente brigava por telefone toda semana, quando eu trabalhava na Gerdau, até um dia que eu falei, eu vou pra obra, a gente vai começar olho no olho. Aí fui pra obra, viramos melhores amigos depois também. Me elogiava pro meu chefe, era assim, eu falava, tá bom, agora tá bom, não precisa me elogiar toda semana. E o que a Fabi tava falando, que você comentou, é verdade, a gente já vai com medo, né? Você sabe que pode acontecer isso, já vai com medo, né? Eu também comecei bem novo no Vedacity também, no comercial, e muitas vezes eu já ia pra obra pensando nisso. Putz, e se o pessoal lá reclamar que eu sou muito novo? E se o pessoal virar a cara porque eu sou muito novo? Eu já ia preparando um discurso pra tentar quebrar isso daí. É difícil mesmo, mas imagino pra vocês é muito pior, né? O discurso que eu já ia preparado era no meu embasamento técnico, né? Porque não tem... Ah, eu sou nova, mas eu conheço. Não. Sim. Cadê o projeto? Mostrar ali na prática, né? Vamos debater aqui isso. E pronto. Então, eu já ia... Eu tinha tanto medo disso quando eu fui fazer o processo seletivo do Senai, porque eu sabia o perfil dos alunos. E eu sabia que a coordenação poderia me enxergar com maus olhos no processo seletivo, porque era o candidato mais novo também, né? E eu lembro que, olha o medo, né? O que ele não faz. Eu lembro que em um momento da minha apresentação, nem foi essa a pergunta que o coordenador me fez, mas eu tava pensando que ele tava pensando nisso, e aí eu falei assim, cara, se tem uma diferença minha para os demais candidatos é o seguinte, eu falei assim, logo que eu saí do terceiro ensino médio, eu já fui para a faculdade de engenharia, eu fiz vários cursos e eu faço mestrado. E eu estudo construção civil todos os dias. Durante 24 horas, se deixar, eu estou envolvido com construção civil. Ou seja, falei para ele, se você fizer um gráfico, olha a loucura, se você fizer um gráfico de desempenho ou um gráfico de especialidade por tempo, o meu tá assim, ó, subindo. E eu tenho certeza que teve gente que veio aqui que tá lá 30 anos de formado em engenharia civil, mas faz 30 anos que o cara não faz um curso. Ou seja, o gráfico dele tá assim, ó, lá embaixo, né? Você até me convenceu agora. Rapaz, aí você me contrataria, foi né? sem pensar, mas foi boa. Foi boa, né? Com fatos e dados, assim, não tem como não conseguir ganhar, né? Consegui, né? Deu certo. Deu certo. Mas o medo, né? Já era o medo. Já era o medo. Ele nem me falou nada disso. Às vezes ele já achava que tava legal, né? E eu quis me justificar sem precisar. Mas tudo bem, deu certo. Bom, agora fala você, os principais desafios, o que mais você vê aí das suas mentoradas e tal. Ou que já enfrentou também, né? Eu acredito que o principal desafio é a gente mesma. Passar essa barreira, construir um alicerce para conseguir ultrapassar e galgar nosso espaço, né? Eu lembro que quando eu estava me formando em engenharia civil, eu tinha certeza de uma única coisa que eu queria para minha carreira, atuar com obra. E era foco, eu sou muito focada, eu coloquei aquilo, eu sou taurina, né? Então eu coloquei na cabeça que eu queria para obra, eu ia para obra. E aí, em dado momento, na graduação de engenharia, surgiu uma vaga de estágio num canteiro de obra de uma construtora super famosa, super grande. E essa vaga foi uma indicação, ou seja, ela não ia ser divulgada. Aí, 2 dias antes de fazer a entrevista, eu comentei com meu namoradinho da escola e falei, fulano, eu fui chamada para a construtora X, eu vou fazer entrevista. Ele olhou para mim e falou, eu também fui indicado para essa vaga. E aí eu concorri a uma vaga de estágio para a obra com o meu ex-namoradinho da faculdade. E ele falou, bom, Krika, eu acho que eu não vou nem fazer entrevista, porque você já é técnica em edificações, já trabalha com projeto, já trabalhou com obra e está estudando engenharia, você é muito melhor que eu. Aí fomos fazer essa entrevista. Aí ele foi, fizemos a entrevista, uma semana depois ele me liga. Adivinha quem foi chamado? Ele. Aí eu fiquei super feliz, né? Porque ele foi chamado, sabia que ele queria também. E aí, naquele momento, eu entendi que se eu quisesse atuar em obra, eu teria que ter meus próprios clientes. E aí eu comecei a empreender. Com aquela porta fechada, comecei a empreender. E 1 ano depois desse ocorrido, 1 ano e meio depois, eu tive minha primeira cliente, uma mulher, uma cliente mulher, e que eu toquei essa obra para ela. Então, os desafios, eles têm que ser combustível de melhorar, e se uma porta se fechou, se algo não encaixou, vai ter outros caminhos. Então, essa
essa mensagem que eu quero deixar, né? De não desistir. Não é porque alguém falou que você é muito novo, você não pode dar aula. Não é porque alguém falou que você não é atendido por mulher que você vai deixar de atender um cliente. Você vai fazer. Você tá ali para fazer o que tem que ser feito, né? Na tua carreira. Você falou do desafio da obra, mas eu vejo na figura da construção civil que a arquitetura já aceita mais mulheres do que a engenharia. Faz sentido? É bem diferente, né? Ela já aceita, mas no canteiro ela sofre mais do que engenheiras. Bem mais. Eu senti isso na prática, que elas sofrem mais por... Imagina, né? Quando vai fazer uma parede, o pedreiro já olha... lá vem aquela arquiteta pedindo para colocar um piso na diagonal, sendo que se coloca reto, né? Essas coisas que acontecem nos projetos. Então, eu conheci na prática que na obra ela sofre muito mais mesmo. De ter credibilidade, e eu não sei em qual momento histórico isso se perdeu, ou se é pelo fato de ser mulher, provavelmente sim, mas elas sofrem bastante na obra. É uma visão que eu não tinha, né? Realmente, eu tinha essa visão de que a arquitetura tinha mais mulher, mas não de que elas sofriam mais na obra. Segundo o CAL, 82% dos cadastrados no sistema deles são mulheres. Então, imagina, 82%. É bastante. Sim. E muitas delas não executam obras. Pode observar, tem arquitetas que gostam de estar no dia a dia na obra, acompanhando a montagem, até porque é uma obra de arte, né? Tudo que ela coloca é pensado por um objetivo final. E um comentário que eu recebo muito é que elas deixam na mão de alguém, não sai como elas projetaram, que muda durante o processo, mas elas não conseguem estar porque não conseguem gerir as equipes. Ela não é respeitada, na grande maioria das vezes. Você tem essa informação do CREA? Do CREA, 32% são mulheres. Hoje, isso foi o último do ano passado. Eu li uma reportagem que na pandemia, entre 2019 e 2020, o número de engenharias, todas as engenharias, aumentou 109%. A inscrição de mulheres no curso. Legal. Porém, aí a gente tem um gap, né? Segundo o Ministério do Trabalho, só 27% atuam. Então, dessas 109 que entraram alunas ou desistiram em algum momento, porque desde a graduação a gente já tem nossos desafios, né? Professor que fala que vai usar canetinha rosa para você entender. E 27% atua dentro do mercado. Então, é um número é um buraco bem grande, né? Entre a entrada. Então, a gente tem muito trabalho ainda a fazer dentro do mercado. Legal. Bom, fala pra gente agora um pouquinho do teu trabalho que você faz, que ajuda a consertar todo esse problema que a gente falou até agora. Sim, a ONC, na realidade, ela atua tanto com mentoria para mulheres que empreendem, como também implantação de mulheres no canteiro com SG. Então, desde a parte de implantação e a parte de administração dessas mulheres, introdução, gerenciamento dessas outras equipes no canteiro de obras. Então, basicamente, a gente trabalha nesse sentido. A gente tem o alicerce, né, que eu falo sempre que é essa autoconfiança, a gente trabalha fortemente, e aí trabalha também com líderes de equipe para elas se posicionarem, que o posicionamento é o primordial para elas se desenvolver. E a parte empresarial também, quando a gente fala de empreendedoras, a parte de vendas, marketing, essa comunicação, captação de cliente também. Então, a gente está aí desse trabalho específico da ONC 2 anos, mas eu já atuo com mulheres há mais de 10 anos já na construção civil. Legal. Você presta mentorias também, então? Mentorias também. Presto mentoria tanto para arquitetura como para engenharia também. Legal. E quais os clientes assim que você trabalha? A gente veio no carro, né, comentando, você falou que às vezes presta serviços para construtoras, para empresas dentro da empresa, não só uma pessoa, uma mulher vai te procurar por fora, mas aí a própria empresa contrata para você dar um treinamento para dentro da empresa e tal. Como é que funciona assim esse serviço? São treinamentos específicos, né? Por exemplo, a MRV, ela é uma empresa que está trocando todo o time da entrega pós-venda, que é aquela supervisão de entrega do apartamento para mulheres. Olhar piso, olhar chão, para ver se está ok. Então, a implantação delas também precisa ser com equidade, num canteiro que para elas é um lugar seguro, porque senão elas entram, as outras equipes, os homens não recebem elas saem, então ela não consegue crescer. Então, eu faço toda essa parte de implantação dos conceitos da SG, e para que ela entre e permaneça também. Legal. Existe alguma região do país que é melhor para a inclusão da mulher?
Não sei se melhor, mas Rio Grande do Sul e Minas são 2 estados muito fortes em treinamento e empresas que lideram essa inclusão da mulher, principalmente no terceiro setor que a gente falou agora, da obra em si. Então, claro, pelos números a gente chegaria em São Paulo, mas pelo volume de pessoas, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Tem um volume bem legal de mulheres. Tá. E aí tem uma outra pergunta aqui, né, que acho que o pessoal aí vai gostar de quais as melhores oportunidades para a mulher na construção civil, né? Onde você enxerga que estão as melhores oportunidades aí para a mulher. Eu vejo como uma grande oportunidade patologia, sem dúvida. É uma área que cresce muito e é um leque gigante. A gente pode ir desde indústria até condomínio. Fabi gosta, né, Fabi? Muito. Fabi gosta. E aí ter empresas, lógico, eu sempre falo, né? Procure empresas também que vão te ajudar a ter essa performance do que você precisa de projeto, acompanhamento e execução. E isso é essencial, a gente está atualizado no mercado, até porque nossos produtos mudam o tempo inteiro, né? Sim. E eu penso que uma outra oportunidade muito bacana é a parte de tecnologia. Implantação de BIM, implantação de sistemas inteligentes, novos métodos construtivos. Agora a gente está começando a falar de steel frame, né? Uhum. Agora. Estados Unidos, todo lugar, a técnica já é muito... Então eu vejo como uma grande oportunidade. Quando a gente trabalha com steel frame, a gente fala de começar um projeto desde o começo, pensando nessa concepção, né? Arquitetônico, a parte de projetos... eu não gosto de falar projetos complementares, são projetos essenciais, e complementares parece assim que é só o resto do... Faz se quiser, engenharia. Essa faz se quiser, complementar. Então, os projetos essenciais, e eu penso que é uma grande oportunidade no mercado hoje com a mudança que eu tenho visto, tenho sentido. Legal. E esse trabalho de mentoria que você faz, fala um pouquinho de algum case de sucesso que você falou, pô, que feliz. Eu tenho 2 cases que me deixaram muito feliz. Uma de uma engenheira e outra de uma arquiteta. A engenheira, é muito básico isso, mas é por isso que me deixa tão feliz. Ela não conseguia fechar a proposta com o cliente. Ela sempre se sentia muito insegura, ela calculava o preço e não conseguia fechar, o cliente sempre pedia desconto. E aí a gente implantou um método de vender o valor dela antes dela falar de preço. E uma outra coisa muito pequena, ela passava o orçamento por WhatsApp. Uma proposta super técnica de patologia, inclusive. O cliente vai olhar aquilo, ele vai fazer assim, né? Para baixo, normal, preço. E ela apresentou, então, das propostas que ela apresentou depois da metodologia, de 2, ela está fechando metade. Então, antes o cliente sumia, não respondia, não dava atenção. Agora ela já fecha no momento da proposta. Então, ela aumentou o faturamento dela em um mês, quase 80%. Foi bem legal. E o outro que eu dei uma mentoria que foi muito significativa foi para uma arquiteta. Ela queria ir para o canteiro de obra, ela nunca se sentia respeitada. Inclusive, a própria equipe que ela indicava para o cliente falava mal do trabalho dela. Então, a gente fez uma construção também de posicionamento de ética. Ela começou a educar, se posicionar e educar esse cara lá do terceiro setor, esse pedreiro, falando como ela trabalha, como que funciona para estar com ela nas parcerias. Foi a última chance que ela deu, né? E hoje ele traz cliente para ela. Só por um simples posicionamento, que a gente pode aplicar também nos assédios, né? Se eu deixo alguém me assediar sempre e não me posiciono, aquilo vai perpetuar. Mas se eu me posiciono e falo, não, aqui eu sou autoridade nessa área e é assim que eu trabalho. Então funcionou super bem. E hoje ela está expandindo bastante também, porque dela não precisa mais estar tão presente na obra, gerenciando essa equipe, porque ela autogerencia, ela segue o projeto dela. Também são 2 cases, assim, bem impactantes para mim. Legal, isso foi através da mentoria. Através da mentoria, exatamente. Qual que é o tempo pelo período da mentoria? Como é que Depende muito. Geralmente são 3 meses, a gente tem um número X de encontros, é sempre personalizado para o momento de cada uma, porque eu pego tanto quem está começando sozinha, como quem já tem uma estrutura um pouco maior, com equipe. A gente trabalha também com uma imersão. Tá. Uma imersão que é o dia inteiro falando de... É como se fosse uma mentoria reduzida. Então, a cada 2 meses, a gente tem esses encontros. Então, vai ter um agora, depois, finalzinho de novembro, a gente vai ter outro. Legal. Cada 2 meses, a gente se encontra e fala também do posicionamento, marketing, vendas, como que faz
rodar essa questão empresarial, porque a gente não aprende na faculdade, né? Não. Nem um pouco. A gente viu que ela conquistou muita coisa, né? Já. Uhum. Cases de sucesso aí, mas a gente viu também que você ganhou alguns prêmios, né? Queria que você falasse um pouquinho aí disso, de prêmio que você já ganhou. Na realidade, o prêmio que eu já ganhei foi mais voltado para quando eu tinha construtora para mulheres, né? Uma construtora que nasceu para ajudar clientes, mulheres, foi meu primeiro negócio. Ganhei um prêmio da Mútua na Câmara dos Deputados em 2019. Legal. Foi bem legal, assim, no Dia da Mulher, enfim. E é significativo porque a gente fala do assunto. Quando a gente fala do assunto, a gente tem a mudança no mercado, né? Sim, com certeza. Muito legal. Eu queria que vocês deixassem agora as considerações finais para encorajar as mulheres, não só encorajar, né? Mas eu percebi que o trabalho que você faz é um trabalho técnico também, porque você ajuda a pessoa a vender, né? E aí, às vezes, isso não está relacionado com o gênero. Sim, ao fato de ser mulher. Exato. Você poderia fazer isso para mim, por exemplo. Estou com dificuldade de vender. Pô, vou contratar a Crica. Você faz para homem também, não? Os homens reclamam, né? Eles reclamam, eles vão na rede social, eles postam. Por que você não só fala para mulheres? Lá na verdade, te pediram pra gente perguntar isso pra você. Se fazia pra homem também, a gente falou, pô, é pra mulher, o tema é pra mulher. Hoje atendo mulheres, mas eu já tive clientes homens, sim, da construção civil, inclusive homens que não eram da construção civil. Já tive um cliente que tinha uma gravadora, se conectou com o meu trabalho, pediu, identifiquei, vi que dava para atender, atendi também. Mas ele é focado para mulheres. Porque essa parte técnica é bem legal mesmo, né? Super. E toda a parte técnica não é a Crica que inventou, são conhecimentos aplicados, né, de outros autores. Quando eu falo de vendas, eu uso spin selling, isso não foi eu que inventei, né? Então, ajuda muito no dia a dia a converter e trazer mais o cliente para perto. Legal. Então, agora sim, a mensagem que vocês deixam como final aí para as mulheres que querem atuar ou já atuam na construção civil. Então, vamos lá. Primeiro, nossa convidada especial. Então, quem quer atuar com construção civil, na engenharia, ou se barrou em algum momento, tudo que te barra, usa isso como combustível para tornar a tua carreira ainda melhor. Pega o exemplo da Fabi aqui, que falou que ela foi atender o cliente, mesmo que ele não gostasse dela, porque o que ele está falando tem a ver com ele e não com você. Então, usa isso como todos os nãos, todos os desafios, usa como combustível para tua carreira. Legal. E aí, Fabi? Isso aí, endossando aí as considerações da Crica, né? Eu acho que a gente tem esse empoderamento, nós podemos, né? Então, os cursos estão aí das engenharias, seja mecânica, seja civil, enfim, aberto para todos, né? Então não tem curso para homem nem curso para mulher, e a gente entender que qualquer lugar é o nosso lugar, né? A gente sabe dos desafios, mas é se encorajar, ter todo esse embasamento técnico, né? E enfrentar o mercado, porque não é fácil. E aí não é fácil para nós mulheres, e um desafio muito grande também que a gente encontra com as mulheres. Porque tem muitas mulheres que enxergam a outra mulher, mas é mulher, eu vou ser atendida por uma mulher. Então, a gente também tem esse desafio entre nós mesmas, né? Então, nos assegurar do que a gente conhece, do nosso conhecimento e enfrentar esses desafios. Legal. Então, você tem algum recado, não? Para as mulheres se inspirarem em mulheres de sucesso que a gente trouxe aqui, né? E que todas podem ser também mulheres de sucesso. Muito bom. Eu também vou deixar um recado, mas é claro, quero deixar bem claro aqui que eu não estou falando isso porque eu sou homem, tá? Mas o recado que eu deixo para as mulheres é: não se sinta diferente, não tem diferença nenhuma, né? Você tá falando isso, Hugo, porque você é homem, é fácil você falar isso, mas de fato não tem, né? Tudo que elas falaram aqui foi para mostrar que não tem diferença nenhuma. E vou falar melhor, eu sou casado com uma mulher, mãe, que cuida da minha filha melhor do que eu cuido dela, dá conta do trabalho dela melhor do que eu dou conta do meu próprio trabalho, e nas horas vagas ainda senta no sofá comigo lá, é uma excelente esposa, e me dá diversos conselhos que mudam a minha trajetória profissional. Então, assim, cara, é fantástico quando a mulher pega para trabalhar, ninguém segura, né? Enfim, essa é a mensagem que eu deixo aqui também. Vou aproveitar... Sua esposa vai gostar dessa mensagem. Vai gostar? Vai. Espero que ela goste. Vitão, a Vedacity Pro,
como pode ajudar as mulheres que estão à frente aí das grandes construtoras que atuam no mercado brasileiro? Pô, bom, a VedaCity, como a gente falou aí, a VedaCity sempre está buscando empregar mulheres, vem crescendo nessa questão de equidade de gênero, e a gente tem também o projeto Elas na Obra, né, Fabi? Isso, que é muito tocado pelo marketing, né? A parte de brand, a Rose fica bem à frente disso, que é o contato aí com algumas grandes mulheres, né? Dentro da construção civil, mestre de obra, pedreira, que traz um pouquinho aí a história delas, né? E como elas viraram protagonistas da própria história, né? No meio da construção civil. Sim. Então é bem interessante. Sempre elevando o valor que a mulher tem, né? E não diferenciando, como você falou. Legal. Vitão, como é que eu encontro a VedaCity Pro nas redes sociais? VedaCity é @VedaCity Pro no Instagram, e no LinkedIn, a gente tem o LinkedIn da própria VedaCity. Legal. Krika, fala pra gente como é que eu encontro você nas redes sociais e como as pessoas podem fazer para te contratar. Sim, vai encontrar na rede social @crica.marian ou @somoswonce. O Once é WONEC. NCE. E aí lá tem os contatos, só entrar lá, você vai preencher um link, a gente entra em contato por lá também. E LinkedIn é Cristiane Marian. Legal demais. E o Professor das Obras está nas principais plataformas de áudio, seja Spotify, Deezer, Apple Podcast. Estamos também em vídeo no YouTube, né? E estamos nas principais redes sociais, também com os vídeos mais curtos, que são as iscas para você assistir o episódio completo ou escutar o episódio completo. Você também, Vitão, tem que falar para as pessoas que estão escutando a gente que a galera pode comentar. Aproveita e comenta, né? Aproveita que eu Dá vou sugestão responder, do você vai tema, responder. Tira dúvida. Pois é. Aproveita ali que é um canal aberto gratuito. Um canal aberto e gratuito. E, cara, sugestão de temas é uma boa, hein? Eu acho que eu recebi Que o pessoal uma que eu vi, sugestão né? de tema. Cara, legal. Comente aí qual que você quer ver o próximo tema aí da parceria Professor das Obras com a VedaCity Pro. Boa. Sugestão de convidados também. Sugestão de convidados também. Ó, a gente trouxe a Krika de Florianópolis. Não tem barreira geográfica para nós. Se quiser, nós vamos buscar lá na Europa um convidado para trazer para cá. É só mandar a sugestão aí, que tiver mais curtida a gente traz. Agora gostei, hein? Bom demais. Gente, muito obrigado por vocês virem. O papo foi fantástico. Deixo aberto as portas para vocês voltarem aqui e falar de outro assunto, talvez alguma parte técnica que vocês dominam. Beleza? Gente, um grande abraço, fique com Deus e tchau.